Agora é minha vez. Eu tenho aqui uma pergunta para você que eu acho que vai esclarecer ainda mais a nossa audiência. Como é que você define um projeto de pricing e o que é necessário para que ele seja bem sucedido, Eduardo? Legal. Bom, um projeto de pricing ou de preços, né, de precificação, né, então todos os termos dizem mais ou menos a mesma coisa. É fundamentalmente um projeto de pricing, ele visa, né, definir qual é a estratégia de preços da sua empresa, mas também um projeto de pricing pode ser feito para uma determinada linha de produtos ou serviços, ou mesmo para um produto apenas, né? Então, uma estratégia de pricing fundamentalmente ela te dá o suporte de definir qual é a sua estratégia de preços e como você vai sustentar isso ao longo do tempo. Respondendo à sua segunda pergunta, né, o que é importante dentro de um projeto de pricing, né? Eu diria que tem 4 etapas que são importantíssimas e elas devem ser feitas dentro de um projeto de pricing. A primeira etapa diz respeito ao posicionamento, né? É importante entender qual é o posicionamento da empresa. Uma segunda etapa é você entender muito bem qual é a segmentação de clientes, a sua segmentação de clientes, a segmentação do teu negócio, né? Mergulhar fundo em segmentação. Fazer a definição técnica dos preços, né? E para isso, né, você já vai ter percorrido uma série de etapas, utilizado de ferramentas de pesquisa, inclusive, né, para poder definir tecnicamente os preços. E por fim, você amarrar tudo isso numa política comercial. Então são 4 etapas, trocando um pouquinho em miúdos, né, cada uma dessas etapas. Quando nós estamos falando em posicionamento de entender o posicionamento da empresa, o que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer que a gente precisa entender muito claramente quais são os objetivos da empresa, né? O que essa empresa está buscando. Qual é o perfil da concorrência? É fundamental a gente entender a concorrência. Qual é o ciclo de vida dos produtos, né? Muitas vezes as empresas têm, principalmente empresas que têm muitas linhas de produtos, têm produtos em ciclos de vidas diferentes, né? Então é importante entender isso. E a evolução dos mercados, né? Você entender como que o teu mercado se comporta. Existem mercados que estão em crescimento, outros mercados que estão em declínio, né? E qual é a curva de demanda, né, de cada mercado. Então tudo isso diz respeito a entender o posicionamento da empresa. Quando a gente fala de segmentação de clientes, né, é bastante legal a gente fazer uma análise, porque a segmentação ela pode ser vista sob diversos ângulos, né? Mas em preços, em pricing, pessoalmente eu acho super interessante a gente fazer uma análise de valor, uma segmentação de valor. Então você agrupar os clientes, né, segundo o critério ou atributo de valor é super importante. Para dar um exemplo aqui, né, existem clientes que têm um valor, né, muito grande para a empresa, ou trazem um valor muito grande para a empresa. E da mesma forma a empresa leva um grande valor para o cliente. Então, entenda então, por exemplo, que esse cliente, né, de alto valor para a empresa e vice-versa, né, é um cliente que precisa ser tratado de uma forma especial, né? É um cliente que precisa ser retido, é um cliente que precisa ser fidelizado, né? Então existe uma ação, né, para esse cliente, inclusive uma ação de preços para esse cliente. No quadrante oposto, né, clientes que têm de baixo valor, né, que trazem pouco valor para a empresa, por N motivos, né, para os quais a empresa tem baixo valor também, são clientes que precisam ser repensados, né? Muitas vezes nós precisamos reposicionar, né, esse cliente para levá-lo para um outro quadrante, ou mesmo até abandoná-los, né? É uma estratégia também abandonar, né, determinado segmento de cliente que não seja interessante para a empresa. Então essa análise de segmentação é super importante, mas ela pode ser um pouco mais complexa dependendo do negócio. A estratégia de preços, ela fundamentalmente depende de produtos e serviços, depende de mercados, né? Então cada empresa vai ter que encontrar a sua. Quando falamos em elaboração técnica de preços e produtos, nós estamos falando fundamentalmente de que clientes são diferentes, né?
Se os clientes são diferentes, segmentos de clientes são diferentes, eles devem ser atendidos com ofertas, né, de produtos e serviços e de preços também diferentes, né? Então, fundamentalmente, a gente tem que entender isso. E no momento de definir tecnicamente os preços, nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de precificação. E por fim, a política comercial, ela é super importante. É uma etapa que não pode ser negligenciada porque ela é o fechamento da tua estratégia de preços, né? Então, o momento da política comercial é um momento que você vai construir, que você vai colocar no papel tudo que você definiu dentro da sua estratégia de preços. E ela tem que ser feita a várias mãos, né? Certamente tem que ser feita entre as áreas de marketing, as áreas de vendas, também entre a alta direção, e eu recomendo que seja feita entre toda a alta direção da empresa. Todas as áreas devem ter conhecimento, né, dessa política comercial. Ela deve ser amplamente divulgada internamente, para que ela também possa ser divulgada externamente e para que ela possa ser uma ferramenta, né, que ajude, né, a equipe comercial a vender. A política comercial, ela mostra o quê? Ela mostra que aquela empresa tem sim uma estratégia de venda, né? Uma política de vendas, e isso ajuda muito na negociação, no fechamento de negócios e contratos.